O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu ex-senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava. Gênesis 39, 2 e 3. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um devocional da Dor ao Milagre, da pastora Fabiola Mello. Aqui é a Rafa, esse é o canal da nossa família para abençoar a sua família. Antes de mais nada, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa e comenta aqui embaixo como está sendo os devocionais, o que o Senhor tem falado ao seu coração e que vai ser um prazer ler as mensagens de vocês e confesso que estou um pouco falha em estar respondendo os comentários, mas irei começar a responder, mas é muito bom ler o comentário de vocês e ver o que o Senhor está falando com vocês. Amém? O nosso tema hoje é perseverar em meio à crise. Vamos lá. No devocional de hoje, gostaria de refletir com você sobre a história de José, que foi odiado de tal forma que teve sua morte planejada por seus irmãos, de modo que o lançaram no poço e depois o venderam como escravo. José, após chegar no Egito, é comprado por Potifar, e nesse lugar é acusado injustamente de assédio, e então é lançado na prisão. As coisas não paravam de dar errado na vida dele, e mesmo tudo dando errado em uma escala cada vez maior, existe uma frase que se repete na história dele que faz toda a diferença. O Senhor estava com ele, com José. Mesmo trilhando um caminho de dor que, além de sua compreensão, ele não estava só, pois o Senhor estava com ele. Enquanto escravo de Potifar, este não se preocupava com nada, porque Deus estava com José de tal forma que tudo quanto ele fazia prosperava. Na prisão, o mesmo cenário se repete. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele. Mesmo em meio à crise, acusação, abandono e injustiça, o Senhor estava com ele. O mundo insiste em afirmar que se não estamos bem, vivendo em meio à crise, é um sinal do castigo de Deus ou consequência de um pecado. Mas nem sempre é isso. Muitas vezes Deus nos leva para uma fase difícil e não é por castigo, é um treinamento. Ele nos conduz a lugares desertos, como foi com Jesus, e é necessário enxergá-lo no deserto. Em Oséias 2,14 está escrito: Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. É certo que por vezes Deus nos conduzirá a lugares desertos, de dores, para nesse lugar falar conosco, e então enxergarmos onde Ele deseja nos levar. Quando José está na prisão, não havia motivo para que ele estivesse ali. Pela lógica, parece simples abandono, mas na verdade ele estava sendo treinado. Nessa trajetória da dor ao milagre, uma das razões pelas quais passamos por dificuldades é para que possamos servir o sonho de outros. Deus havia dado a José sonhos de que um dia ele estaria em um lugar de governo. No entanto, antes de viver as promessas que Deus havia feito, antes de assumir o governo da nação mais poderosa de sua época, ele serviu a outros. Na casa de Potifar, ele o serviu e administrou todos os bens do seu senhor. Na prisão, ele serviu o carcereiro e administrou todo o cárcere. Quando o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, mais uma vez José se dispôs a servir e interpreta os sonhos daqueles homens. Não é de se admirarem que antes de viver os sonhos que Deus nos deu, em meio às dores e crises, Ele nos levará a servir os sonhos de outras pessoas. Que forte isso, né? Então, sempre que você passar por uma dor ou sofrimento, não pense: Deus, por que estou passando por isso? Ao invés disso, diga: Deus, para que eu estou passando por isso? Sempre falo isso. Às vezes será preciso servir ao sonho dos outros antes de viver os seus próprios sonhos. Deus honrou a José e o tornou governador do Egito. E então, durante uma crise de fome que durou 7 anos, Deus concede sabedoria para que José liderasse e governasse a nação que ele foi vendido como escravo, usando-o para abençoar inclusive a vida de seus irmãos que planejaram matá-lo. José só abençoa e mantém viva a maior nação da época porque por anos ele foi treinado, servindo e governando em todos os lugares em que foi colocado. Além disso, José constituiu sua família e teve 2 filhos, e o segundo filho de José se chamou Efraim. Naquela época, os nomes eram dados a partir do seu significado. O significado de Efraim é: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Onde José sofreu, Deus o fez prosperar quando foi escravo, injustiçado e preso, e o levou diretamente ao cargo de governador do Egito. Sabe o que isso significa? No lugar onde você mais chorou, será onde você mais irá sorrir. Onde você mais viu escassez, será onde mais você verá prosperidade. Isso vai muito além de finanças.
No lugar onde você mais sentiu ausência, você sentirá a presença. Glória a Deus. Deus te dará autoridade e legalidade para viver prosperidade verdadeira. Ele te fará prosperar na terra da sua aflição. Amém. Nossa, recebo isso. Amém. Vamos para as perguntas. Como você tem encarado as crises e dificuldades em sua vida? Tem sido capaz de reconhecer a presença de Deus mesmo nos momentos mais difíceis? Por incrível que pareça, sim. Às vezes com a ansiedade, às vezes um pouquinho elevada a mais, porque assim, eu sou uma pessoa ansiosa, eu já entendi isso. E agora eu tento lidar da melhor forma com a minha ansiedade, né? Não quero chegar ao ponto de ter uma crise de ansiedade, né? Ter todos aqueles sintomas. Já tive. Faz um tempinho que não tenho, graças a Deus. Não tomo remédio, mas porque ainda não. Digo que estou conseguindo lidar melhor com ela. Mas eu acredito que as crises e dificuldades eu estou conseguindo passar por elas melhor e entender melhor. E eu acho que eu estou buscando me entender melhor para mim passar por essas crises, sabe? Por eu já ser uma pessoa que às vezes fica ansiosa com situações que nem pode ser que nem venha acontecer, eu já vou preparando o meu psicológico e eu vou tentando me antecipar de alguma ação, alguma coisa, e isso vai me fazendo bem. E se eu tenho sido capaz de reconhecer a presença de Deus mesmo nos momentos difíceis, com certeza. Em tudo ele está presente. Deus ele é bom o tempo todo ele continua sendo bom. Então, em tudo ele está. Seja num bom momento, seja num mau momento, naquele tempo ali que você está passando, mas em todos os momentos ele está presente conosco. Lá na palavra dele fala que para nós termos bom ânimo, né, que ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Ele não nos promete uma vida sem dificuldades, mas ele nos promete uma vida em companhia constante. Teve uma abertura de um culto que eu falei sobre isso, Isaías 43, ali, antes de mais nada, ele fala das promessas, ele fala quem nós somos para ele, né? Então ali ele fala que nós somos dele, então nós pertencemos ao Pai. Ele fala para não termos medo, porque ele tira fora todo medo. Ele fala que nessa parte do medo, né, que teremos sim dificuldades, mas nós temos a certeza que ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Fala da presença, fala que nós somos a testemunha dele, ou seja, fala que nós somos criados para mostrar a beleza de Deus, né, para mostrar para as pessoas quem ele é, através das nossas vidas. E eu acredito que era isso que José fazia. José, ele entendeu quem ele era, ele entendeu a quem ele pertencia, e antes mesmo, igual ela colocou aqui, antes mesmo dele liderar, ele já estava servindo, ele serviu. E José, ele tinha assim, ele não precisava de uma função de liderança, porque ele já tinha esse espírito de liderar as pessoas, mas acho que além disso, ele sabia que ele tinha muito fundamentado, né, formado quem ele era, e com isso ele conseguia, e por isso que tudo que ele colocava as mãos, ele prosperava, porque ele sabia de quem ele era, ele sabia para quem ele estava fazendo aquilo ali. Não era somente para os homens, mas sim para o seu Senhor, né? Para o nosso Senhor. Então, eu acredito que é isso. Você já se viu em situações onde precisou servir aos sonhos e necessidade de outras pessoas antes de ver os seus próprios sonhos realizados? Acho que em todo tempo nós vivemos isso aqui, principalmente nós, assim, a grande maioria que às vezes trabalha para outras pessoas, né? CLT, nós estamos trabalhando para o sonho de uma outra pessoa. E está tudo bem você trabalhar para o sonho de uma outra pessoa, mas não esqueça também os seus sonhos. Porém, entenda que às vezes você está, nossa, mas era meu sonho abrir. Às vezes, vamos colocar coisas materiais para a gente ficar mais fácil da gente visualizar. Essa empresa, disso. E aí você fala, eu estou aqui para aprender. Imagina, eu estou recebendo para aprender, para mim depois poder fazer algo para minha empresa, abrir uma coisa semelhante, ou enfim, não sei. Mas vamos pensar dessa forma. Então, acredito que nós trabalhar para o sonho de outras pessoas, isso só vai fazer a gente se enriquecer, né? E se enriquecer de conhecimento, de entender, de poder servir da melhor maneira possível, encontrar os erros, os acertos, ver o que você pode aplicar para o seu sonho, se for o mesmo sonho que o teu, às vezes, né? E enquanto você cuida das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando das tuas coisas também. Como isso influenciou sua visão sobre as adversidades? As adversidades, elas virão,
Mas assim como eu falei na primeira pergunta, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Não é fácil, não vai ser fácil, mas Ele está conosco. E quando a gente entende isso, a essência disso, a caminhada fica mais leve. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco, gente. É isso que eu tenho para falar. Eu estou vivendo um momento em que o Senhor está comigo. E então eu fico afirmando todos os dias isso, sabe? Nas minhas orações, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu sei que o Senhor está comigo. Às vezes não tá fácil psicologicamente. Essa semana tive alguns momentos onde eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Até comentei no devocional, acho que passado, retrasado, sobre isso. E eu fiquei dessa forma, mas depois o Senhor me relembrou muitas coisas. Então, não vai ser fácil, mas Ele está conosco. E Ele está sempre conosco. Versículo para oração. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Então é isso. Salmos 34, 18 e 19. Espero que esse devocional tenha falado com você e que possamos entender que, de fato, que o Senhor ele está comigo, Ele está com você, Ele está com a gente em todas as situações. Não seremos livres das dificuldades, Ele não vai nos poupar das dificuldades, dos problemas, mas Ele vai ser a nossa companhia constante, né? Então, que essa seja a nossa oração também, que a gente não seja somente um templo para a visitação do Senhor, mas sim um templo para a habitação do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe aí o seu final de semana, que seja um final de semana abençoado. E nós nos vemos no próximo devocional. Deus abençoe. Tchau!